dá, porque basta que alguém entenda aquela funcionalidade, tenha dinheiro no bolso e invista para chegar com outro código-fonte, você não vai conseguir aquela proteção. E aí vem uma grande briga. Nos Estados Unidos da América é possível a patente de software. Aqui não é. O software em si não é patenteável, mas há meios, porque há invenções implementadas por software. Como há também outras soluções, sobretudo hoje levada a cabo pelo Antônio Abrantes, que está no IPI, nesse setor, que é um visionário, e eu lembro a primeira vez que eu ouvi ele falando isso, já tem uns, sei lá, uns 7, 8 anos, num congresso da BPI, do qual hoje eu sou conselheiro diretor também, com essa honra, e ele dizia assim, ora, se nos anos 40 ou 50 uma telefonista foi substituído por um sistema mecânico analógico de LS, que automaticamente, pelos números, pelos pulsos, direcionava a ligação para um lado e para outro, e era protegido isso por uma patente de invenção, era uma solução técnica para um problema técnico. Se essa mesma função técnica for realizada por um software, é um sistema, e por que não proteger esse sistema por patente? Você está entendendo? Então, qual foi a deixa dele? Aí eu pensava, vem cá, então o que eu faço? Eu falo o código-fonte? Não, de jeito nenhum. Ele está dizendo, faça um fluxograma. Então, a patente de sistema é um fluxograma, onde você não menciona o código-fonte, mas é possível a proteção desse fluxograma por uma patente de sistema. É bem verdade que o NPI está com um backlog gigantesco. Ele está demorando muito tempo para julgar os pedidos de patente, às vezes 7, 8, 9, 10 anos. A lei diz que a patente deve durar pelo menos 10 anos viva, mas a gente sabe que o prazo de vigência da patente de invenção são 20 anos. Se demorar 11, essa patente não vai poder ter só 9 anos, vai ter mais um aninho lá no final e assim por diante. Então, senhores, a minha preocupação é o seguinte, sabedor disso, eu comecei a perceber que as startups, algumas só, poucas, as que eu conhecia, estavam começando a fazer uso das patentes de sistema junto com o depósito no IPI. Eu orientava que fosse assim, havia sempre uma pequena resistência. Aí eu comecei a consultar. Eu tive uma aluna lá no programa PPES da FRJ, na Natália Vermelha, que é multidisciplinar, ela fez uma pesquisa e eu perguntei a ela quem são as pessoas que hoje depositam o maior volume de patentes de sistema. Ela fez um quadro e me mostrou que mais de 90% eram as grandes corporações. Sun Systems, Microsoft, sei lá, quem você imaginar que seja fabricante de software. E aí eu levantei uma questão concorrencial, que é a seguinte, o Brasil lidera com muita diferença no mercado de software corporativo. A gente não consegue ter, as multinacionais não conseguem fazer sombra, porque é muito difícil e caro customizar um software padrão para a nossa realidade. E conheci vários casos, desde universidades até indústrias, que na impossibilidade, não conseguiu customizar, eu não vou nem falar o nome das sociedades, porque são grandes, tiveram na justiça uma grande perda, uma grande sucumbência de ruptura desse contrato não cumprido, inclusive tendo que indenizar esse cliente que não teve o sistema criado a tempo e gerou prejuízo. Uma escola precisa de um jeito, uma indústria de outro. Então, o Brasil continua na frente no software corporativo. Mas qual é o problema? Todo mundo, em certa medida, usa o conhecimento do outro. Aí eu pergunto, você que criou tudo? Aí você vai botando antes de aumento? Criei, mas isso aqui já existia, isso aqui é do outro. Nunca ninguém faz uma busca de anterioridade para saber qual é a zona livre, qual é a parte que é pública e qual a parte que é privada. E eu tenho muito medo do que pode acontecer no dia seguinte a essas quase 10 mil pedidos de patente foram julgados e uma boa parte defendida. Então veja, os microempresários, as startups, até por uma questão de sobrevivência, devem se preparar para isso e depositar as suas próprias patentes. Estão me entendendo? A lógica do modelo norte-americano é ter clusters de patentes, ou seja, várias patentes,
para um conceituante só, porque quem tem mais patentes é mais forte. Quem é mais forte é temido. Na pior das hipóteses, convence alguém a fechar um acordo de licenciamento ou, numa ação judicial, tende a ter mais êxito. Então, esse é um ponto. A proteção, ou seja, a atribuição do patrimônio, era importante, mas, sobretudo, como uma forma de fazer negócio, de fazer dinheiro. Então, esse é o ponto interessante. Mas nem tudo é protegido por patente, nem tudo é protegido por desenho industrial. E aí a gente tenta suprir essa falta de proteção com documentos privados. Seja no primeiro momento, um memorando de entendimento, tal do Memorandum of Understanding, que é o MOU, um pré-contrato ou o próprio contrato. Exemplo, num dos meus clientes, microempresários, que de repente cresceram, mostraram numa feira, já tinha um depósito de pedidos de patente de sistema e tinha um software publicado, mas a patente estava em sigilo. E conheceu um grupo que, mais ou menos, pessoal jovem, na faixa em torno de 30 anos, mas que já estava no mercado já há algum tempo, e tinha lá sua sede lá na Barra da Tijuca, um lugar muito bonito, acho que de alguma maneira seduziu esses meus clientes, né, no bom sentido, e eu recebi a notícia, olha, estou saindo de onde eu estava, na Zona Norte, estou indo para a Barra da Tijuca e vou morar debaixo do mesmo teto. Eu falei, como é que é o negócio? Mas vai direto casar, não tem nem um contrato pré-nupcialzinho, não noivou, como é que é isso? Não, a gente está lá, a gente vai começar a trabalhar junto. Eu falei, olha, antes de casar, convém ter um acordo pré-nupcial. A pergunta é a seguinte, com quem vai ficar a guarda dos filhos? Vocês vão pesquisar juntos? Vamos. O resultado de quem é? Quem está trazendo que tecnologia? No início, tudo é amorzinho. E depois? Não é? Bom, uma vez lá, eu não estou falando o nome de ninguém, não tem nada errado nisso, ele ficou sabendo que estava dentro do servidor, através de trocas de e-mails, que já havia um contrato que ele não sabia. O líder daquele mercado, que eu também não posso dizer quem é, associado a um banco, tinha um contrato que dizia o seguinte, já tinha vendido um pedaço, se chegasse num determinado ponto, ia vender um outro pedaço, se o volume de venda chegasse aqui em cima, ia ter que passar tudo. E o meu cliente não sabia. E mais, a tecnologia que ajudou a aumentar o faturamento era do meu cliente. E foi comunicado ao cara sem meu cliente saber, quer dizer, ao grande operador. A primeira coisa que o meu cliente falou para eles, olha só, você assinou um termo e dentro havia um compromisso de confidencialidade com uma cláusula penal privada desse tamanho. Se você não voltar atrás e não me apresentar para o cara e me colocar no contrato, eu vou melar essa história toda já notificando por violação de patente. Você tem patente? Eu não sabia, me mostra. Não vou te mostrar. Se você tiver que saber de alguma coisa, vai ser com o meu advogado. Tiraram o pé do acelerador e sentaram para conversar. Mas não sem antes disso, o meu cliente ouvir. Você é pequeno, eu sou grande, tenho dinheiro, já sei como faz. Se você não quiser vir do jeito que eu estou mandando, eu vou de qualquer maneira, porque eu já sei como faz. Vocês já ouviram isso em algum momento, ou alguma história parecida. O fato é que quando vocês têm já a propriedade intelectual segurada, você senta, quanto maior o bolo de papel, leva um advogado de terno preto, entendeu? Uma vez eu estava com 100 conto, Ricardo, a gente foi para uma reunião, não vou nem dizer com quem, aí o Ricardo, João, vem aqui e tal, beleza, já li, deu uma estudadinha, assim, na hora que eu entrei, abri a porta para sentar na mesa, dois já pularam, você não falou que tinha advogado, que absurdo, você vai falar, não, estou brigando não, eu sou professor da FRJ, só vim me ajudar, não foi, Ricardo? O pessoal já, então, pega um advogado de preto e bota a papelada na mesa, olha aqui, ó. Esse é meu direito, vai querer brigar? Speak softly with a big stick. Assim funciona, tá certo? Como fazem os americanos. Então, nesse caso, a gente conseguiu mais ou menos resolver o assunto. Qual foi o problema? Lá pelas tantas, esse meu cliente, que eu vou chamar de José da Silva, ele começou a se empolgar com os números que ele ouvia. Então, daqui a pouco ele passou um número em torno de, sei lá, 2 milhões e meio. Enfim, ele deve ter comprado um apartamento na Barra da Tijuca e hoje deve estar tendo dificuldade para pagar o condomínio. E vendeu algo que podia ser o negócio da vida dele. Ele podia ser o Zuckerberg daquele alinhamento que ele bolou e não ninguém.
E aí depois ele me diz, não, depois eu tenho uma outra ideia. Como se a gente pudesse viver de ideias brilhantes todos os dias, sem trabalhar. As ideias só têm sentido se a gente trabalha só com suor. Uma vez eu perguntei a uma médica, uma pesquisadora famosa da área de sangue, e aí ela estava dizendo, puxa, minha sobrinha perguntou, como é que eu tenho tanto sucesso da palestra no mundo todo, mestre, doutor e tal, ser uma referência internacional? Ela disse, só tem um jeito, meta os cornos, trabalhe, não tem outro caminho. E esse é o caminho, não tem outro jeito. Bom, saindo daqui, então, olha só. Se vocês chegaram até aqui, vocês têm não só uma definição do que vai ser o seu método de negócio, o seu alinhamento estratégico, uma proteção ampla e uma rede de documentos protegendo por sigilo tudo que não está protegido, nem por patente, nem por direito de autor. E mais, aí foi um outro exemplo de uma outra situação, já no setor de alimentação, que eu acompanhei nos Estados Unidos, que até outro dia era microempresa e agora está deixando de ser. Ele foi conversar com os americanos, eu perguntei, vem cá, cadê o texto do MOU? Não tem. Cadê o texto do contrato preliminar que você vai ter com o teu contador que vai saber das suas demonstrações financeiras? Também não tem. Eu falei, tá complicado, né? E a sua marca? Não está protegida nem no Brasil. Então vamos trabalhar. Protegemos a marca no Brasil, fizemos uso da prioridade no lista de 6 meses para depositar a marca no USPTO americano, assinei um texto de MOU em dupla coluna, português e inglês, e mandei para ele um termo de confidencialidade para distribuir para todo mundo que tomou contato com o método de negócio dele. Aí a primeira pergunta dele, puxa, Safin, não vai criar milindre? Não vai criar milindre. Ele vai perceber que você é profissional e vai querer dar o próximo passo. Não deu outro, ele voltou para o Brasil e elogiaram enormemente a nossa organização, eles disseram que não sabiam que no Brasil tinha esse nível de profissionalismo no tratamento da propriedade intelectual. Depois diga para ele que no Brasil todo mundo é assim. Então, daí para frente, a proteção dos bens imateriais correlatos vai decorrer conforme a necessidade. Eu vou precisar de um nome de domínio, eu vou precisar de um site, nesse site vai ter essa disposição de cores e formas, eu vou ter uma caixa, um look and feel, se você estiver falando de uma franquia de alimentos ou do setor alimentício, você vai querer proteger o jeitão, desde a roupa que o seu vendedor usa, até a cor das paredes, a maneira como você apresenta os biscoitos na caixinha. Tudo isso é apropriável, mas com o tempo vocês vão fazendo a proteção adequada para isso tudo. Agora, sem falar no marketing, né? Depois vocês vão ter aquela possível proteção do jingle, que é a musiquinha, com direito de autor, um mascote, uma expressão de propaganda e por aí vai. Relações laborais e parcerias na pesquisa e desenvolvimento. E aí vem aqui um outro ponto, que até estava falando agora com o Ricardo, que pela primeira vez na semana passada eu fui chamado na verdade foi por um executivo jovem que tinha um sonho, um determinado projeto para uma determinada área da economia, que ele nunca achou que pudesse adiante. Mas como para ele o valor é pequeno, relativamente pequeno, e em tempos de crise a sociedade precisa de um novo alinhamento estratégico, de um novo método de negócio, o ambiente ficou ótimo. Então a tendência é ele procurar montar um business plan para pegar algum dinheiro ou na FINEP ou no BNDES para começar a pesquisa. E aí o que me chama a atenção, Safin, eu só queria saber uma coisa, foi o quê? Antes de começar, você pode providenciar uma busca desses 3 conceitos aqui, para a gente saber se é possível prosseguir. Eu olhei para aquilo ali, primeiro correu uma lágrima, depois a voz ficou embargada. Eu falei, olha só, há anos trabalhando com isso, eu nunca vi de uma sociedade nacional, de capital nacional, esse tipo de preocupação. Vou fazer esse trabalho para você e vamos cair dentro. Ele falou, eu precisava mais que você pudesse gerir esse projeto e me ajudar a encontrar parceiros, como por exemplo nas universidades, quem possa pesquisar dentro dessa área, quem possa ajudar com o fomento e preferentemente você me ajudar com a outra parte.
as relações laborais e parcerias na pesquisa e desenvolvimento. A gente precisa delimitar isso. Eu tenho medo, eu vou ter estagiário, o estagiário tem direito, não tem, o pesquisador vai ter direito ou não vai ter, quem vai ser dono da patente. Eu falei, olha, fica tranquilo, a gente vai reger isso direitinho, mas lamentavelmente, hoje, as universidades não se preocupam, salvo aqui, com a titularidade da patente. Eu cheguei a perguntar para instituições famosas das Forças Armadas, que agora vieram do sistema CAPES, e estão recebendo fomento. Aí eu perguntava, vem cá, vocês não se preocupam com a patente? Eles me respondem, um coordenador de um programa de PPG das Forças Armadas, não vou dizer nem qual força. Ah, João, deixa para a empresa lá, se ela quiser proteger, ela protege, se não protege também. Gente, você vê o dinheiro público para chegar num resultado concreto. Se é nos Estados Unidos da América, começa a história com o edital, aí o edital diz, eu preciso de uma tecnologia do submarino nuclear. Aí entram lá os concorrentes, sempre uma universidade que descarrega o custo da pesquisa, porque tem professor doutor, e uma indústria que vai fabricar. Qual é o ganho da indústria? Nenhum, senão o monopólio de fornecimento para as Forças Armadas durante X anos. E depois, se essa tecnologia for dual, poder oferecer essa tecnologia no mercado para o mundo todo. Vocês já viram no Google Earth, de baixo, que diz quem é o dono da tecnologia? Alguém já leu? US Navy. A mesma coisa o GPS, a mesma coisa a ARPANET de internet. Tudo isso é tecnologia militar. Então veja, o Estado brasileiro não está tão preocupado quanto deveria com relação à propriedade intelectual. Então vocês, que são da iniciativa privada, devem se preocupar com isso. E sobretudo nos contratos mercantis, porque aí sim a gente vai construir toda a rede. Como é que isso vai funcionar? Tem um elemento estratégico lá, né? Vocês são a Nike. O que vocês vão fazer? Vocês vão fabricar tênis? Não, não vão? Ah, não, vai tudo fabricar lá no Vietnã. Eu vou ter um franqueador master mundial, um regional, que vai decidir se naquele mercado nós teremos venda no varejo, se haverá marca própria, se essa marca própria vai ser trabalhada de uma maneira ou de outra, enfim. E sabe qual é a principal fonte de receita desse tipo de sociedade? Royalties. Só royalties. Quando eu era estagiário, um dos primeiros trabalhos que eu tive, assessorando um outro advogado lá, foi interessante, foi o Clube dos 13. O Clube dos 13 não tinha marca registrada. Quer dizer, nenhum dos clubes tinha. E aí o Clube dos 13, em nome dos clubes, pediu o registro da marca. Fluminense, Botafogo, enfim, primeiro os cariocas, depois os paulistas. E hoje, essa indústria que existe do marketing esportivo, que é licenciamento puro, existe graças à iniciativa de um dirigente à época dos 13 que era advogado da área de TI, senão não aconteceria. Outro exemplo, o Warner. Na época o Warner estava trazendo mais um desenho do Looney Tunes e tal, aqueles bichinhos, né, o Pernalonga, etc. E veio o tal do Tasmanian Devil, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, para minha surpresa, eu falei, como os caras vão fazer? Aí pega uma sociedade de licenciamento, 10 minutos para você correr, uma sociedade de licenciamento que o objeto é desse tamanho e ganha dinheiro com o licenciamento. Aí pega o Tasmanian Devil, registra em inglês e em português, demônio da Tasmânia. Menino, menina, adulto, criança, vestido pelado. E com isso, os 40 e muitos classes do classificador têm pedido de marca, sei lá, imagina o cara investindo aí 2.000 em cada marca, enfim. Mole, o cara poderia investir, sei lá, 200 a 300 mil reais em registro de marca e depois, qual vai ser a receita? Licenciamento. Aí tinha lá a Companhia Paulista de Alpargatas, licenciava o Pernalonga para um tênis. Aí a Hering licenciava o Pernalonga para camisa. Viu, pessoal de controle de qualidade, o traço tinha que ter tantos milímetros, etc. E um volume de dinheiro estúpido essa história de licenciamento. Ou seja, hoje, os Estados Unidos ganham muito pouco em comparação, comparativamente, com a exportação de bens acabados e tem uma receita estúpida em matéria de propriedade intelectual. E a Super 301, que é a lei de comércio americano, foi desenvolvida para apertar o pescoço dos Estados-membros da OMC que não obedeçam, não respeitem a propriedade intelectual. A solução criada pelos americanos, que funciona, e a serviço dos japoneses, dos europeus, é proteger a propriedade intelectual dos seus nacionais no mercado de China.
Faz sentido, não faz? Bom, então, seguindo aqui, responsabilidade civil, que a gente vai tentar resguardar através desses contratos, a responsabilidade penal também na defesa de direitos de propriedade intelectual, a tutela da concorrência leal, noções sobre tributação, porque com o método de negócio pronto é que a gente vai fazer um planejamento tributário, isso é importante, e ver em que medida, se houver uma cooperação com a universidade, se algum aspecto da lei do bem e da lei de inovação pode auxiliar, noções sobre avaliação e arranjos societários, que a gente estava discutindo no encontro anterior, e limites concorrenciais do antitruste. Não vou falar de antitruste agora, porque não cabe agora, mas assim, em matéria de arranjo societário, o que eu já fiz, estava falando com o Marcelo Zola, diluição é impossível, vai sempre haver. Eu encontrei um e-mail, que foi o seguinte, isso foi o pessoal lá de Vitória, eles bolaram, de novo, um aplicativo. Aí aquele aplicativo era pré-operacional, montava uma nova sociedade, uma microempresa. O investidor queria colocar mais dinheiro do que esse de São Paulo, queria colocar acho que 4 milhões de reais ou 5. E aí o que ele queria fazer? Queria subscrever e integralizar 5 milhões nessa sociedade. Em primeiro lugar, o capital social ia exceder o enquadramento dele lá tributário, ia dar problema. Mas, sobretudo, ia diluir a participação desses meus clientes, que iam ficar, sei lá, com uma participação pequenininha, de 10 mil reais, contra 4 milhões do outro que botou o dinheiro. Perdão. E aí ele falou, não, a minha solução é a seguinte, a minha tecnologia então vale 4 milhões. Aí fica 50% para cada um, 4 milhões de um lado, 4 milhões do outro. Eu falei, olha, vou pensar. Essa sociedade é uma sociedade de responsabilidade limitada, ou seja, limitada ao valor do capital subscrito integralizado. Você tem uma tecnologia pré-operacional. Eu não sei quanto pode valer até mais do que isso. Mas como se calcula o valor da propriedade intelectual? É um diferido. Você pega uma marca que já existe, Polinos. Quando da venda, da fusão da Polinos com o Gás, eles devem ter feito uma conta que é o seguinte, qual é a venda futura para daqui a 5 anos, traz a valor presente, qual é o share, que era 47% do mercado, relevante da época, era muita coisa, confiança do consumidor na marca, enorme, era alcalina, né? Aquela pastilha servia até para curar espinha, queimadura, e embora tivesse uma embalagem ultrapassada e de metal que enferrujava, ainda assim é o que mais vendia, poder de atração. Tudo isso compõe o cálculo. Bom, mas isso para uma marca já consagrada há muitos anos no mercado. Uma tecnologia pré-operacional, como avaliar? O risco é enorme. E se der errado? Você vai ter lastro de patrimônio para fazer frente a esses 4 milhões que você diz que vai a sua tecnologia e você não consegue vender essa tecnologia por 4 milhões? Ah, não, essa aqui não tem. Então, é arriscado, né? É sim, é arriscado. O que eu sugeri fazer? Mantém a sociedade limitada na proporção que está. Se quiser, traz outros dois sócios, mas vocês com controle, e faz uma sociedade em contas de participação, que é uma sociedade despersonalizada, que a do direito conhece, né? Mas para quem quer investir, na verdade, ele quer um documento que tem uma garantia de distribuição caso o resultado seja positivo. E aí, assim, resolvemos o problema. É claro que isso está fora do radar de quem trabalha com essa área. E eu estou falando isso para quem tem um capital anjo de alguém que é amigo, que é normalmente quem investe em capital anjo, às vezes é um primo, é um familiar, ou é um empresário que quer ajudar e vai arrumar uma maneira de descarregar aquilo no imposto de renda por um motivo ou por outro. Então, eu acho que a sociedade de participação pode ser um bom arranjo para você captar dinheiro sem necessariamente ter que abrir mão do controle da sua sociedade. Bem, tomando conta aqui, o que a gente deve levar em consideração, primeiro é a ideia em si não é protegível, né? Então, você precisa ter um conhecimento de uma área profissional, precisa materializar essa ideia nos bens imateriais que podem ser protegidos, criações de fundo, forma e assim por diante.
uma criação de fundo, uma solução técnica, um problema técnico, que é o caso da invenção. Um modelo de utilidade também é um aperfeiçoamento, uma criação de forma é o desenho industrial e os sinais distintivos normalmente marca. A marca é muito mais poderosa do que o nome comercial, por exemplo. O nome comercial só serve para identificar a quem você deve pagar. O nome comercial está para a pessoa jurídica do mesmo jeito que o nome civil está para a pessoa natural. Só isso. Se os senhores quiserem mercar, abrir uma franquia, precisam da marca registrada no IPI. E mais, é muito comum a pessoa ter o nome de domínio, como vocês têm, e só afirmação de busca e apreensão de alguém que tem a marca. E página, às vezes, quem registrou a marca é um ex-empregado. Evadido. Bom, programas de computador, já falei agora do código-fonte, né? Falei também do programa incorporar em produto, tem a possibilidade da mecatrônica, por exemplo, o freio ABS, é um produto que tem um software já incorporado lá dentro. O sistema, substituição de outros padrões técnicos analógicos, é a patente de sistema, que eu já comentei aqui, e a manutenção, o serviço técnico especializado, que é diferente da assistência técnica, onde você transfere a tecnologia de como fazer a manutenção, de como consertar. Uma coisa é você contratar alguém para consertar a sua televisão de plástico, outra coisa é você aprender a consertar a televisão de plástico. Bom, com relação à escolha do público-alvo, é muito importante que a gente entenda o que vai vender e para quem. Então não adianta a gente bolar um produto, enfim, você bolar o desenvolvimento de gravata borboleta e veicular de manhã no horário do Mais Você. Possivelmente você não vai ter nenhum impacto nas suas vendas por ter veiculado isso no Mais Você. Né? Escolhas de mercado relevante intangíveis. Bom, isso aqui era para ser uma pirâmide, esse ponto aqui, e aí eu começo por aqui. Normalmente as sociedades, startups que eu tenho tido contato, quando chegam no escritório, chegam aqui, ó, sem qualquer proteção. E aí a gente tem que conversar para explicar por que tem que proteger. E às vezes já estão girando, já estão produzindo. No segundo momento, eles procuram proteger por defesa de direitos. Essa casa eu posso comprar, porque é ligada à família. Tem uma pessoa ligada à família da minha mulher, que criou lá um centro cultural em Santa Teresa chamado Casa Amarela. E ela nunca se preocupou, até comentei com ela, deixou para lá. E lá pelas tantas ela soube que um francês, no mesmo bairro, abriu Casa Amarelo. E aí voltou preocupado lá para o escritório. Eu falei, não, vamos fazer uma busca. Fiz a busca, não tinha nada. Ela tinha até prova de uso anterior, se fosse necessário. Não usamos. Depositamos o pedido de registro de marca. Publicou, sem oposição, registro deferido, ela ficou tranquila. Mas ela não foi convencida de que precisava proteger. Ela foi no espírito de defesa de direito. Ela se sentiu ameaçada. E aí eu devo dizer o seguinte, o contato com a API no Brasil normalmente é em momento traumático. Ou ela percebe, né, ou esse empresário percebe que vai precisar excluir um concorrente que está copiando e não tem meios para fazer, porque não está protegido suficientemente, ou pior, ele percebe que, embora ele tenha criado antes, esteja há algum tempo no mercado, aquela pessoa que chegou depois está melhor protegida e ele pode perder o que investiu ao longo dos anos naquela tecnologia ou naquela marca. Bom, daqui já começa a ficar interessante como centro de custo. Ele já faz uma proteção mais ampla do que aquele precisa, conclusão, do que precisa, e essa proteção mais ampla do que precisa significa que alguma coisa não vai usar. Aí ele já pega e coloca no armário pendurado, isso aqui eu não uso. E dali a um pouco, ele separa o que ele não usa e vende. Vende no mercado, troca, licencia, cria novos métodos de negócio, para de fabricar suco de laranja e passa a vender uma tecnologia em matéria de biomassa, assim por diante. Como centro de negócio, já entra o pessoal da Nike, que já ganha dinheiro com licenciamento já há algum tempo da Warner.